Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, Deus te abençoe. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 13 de setembro, segunda-feira da 24ª semana do tempo comum. Semana 24 do tempo comum. É um prazer estar com você nessa manhã. Segunda a sábado, 8 horas da manhã, o Evangelho do dia. Nosso alimento diário. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu, pelo amparo, pela cura, pela paz. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado todos os dias. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de viver mais um dia na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo conosco. Agora, Deus, pedimos a bênção, Pai, de ter um dia dirigido pelo Senhor. Guarda nossa vida, cura nossas enfermidades. Entregamos toda a nossa alma nas Tuas mãos. Confiamos e descansamos em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Eni, Tereza Pereira, Bárbara, Nancy, Claudinha, Nathalie. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Erodi, Davi, todos vocês que estão ao vivo, assistindo agora, aqueles que vão assistir depois, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmã Renata, Rosane Rubim, glória a Deus. Pastor Zé Mauro, Gabriela, amém. Amados irmãos e irmãs, vamos ler o Evangelho de hoje? E o Evangelho de hoje é Lucas 7, de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10, é o Evangelho de hoje. Diz assim o Senhor, olha que palavra linda. Denise Vieira, lá de Portugal, meu amado Fábio Lúcio Brando, de Petrópolis, Deus te abençoe. Lucas 7, de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra santa e maravilhosa. Fala os nossos corações essa manhã, Senhor.
Nós te louvamos, nós te bendizemos por toda a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, num contexto judaico, o centurião era um gentio. Ele era um soldado romano que tomava conta de uma centúria, um grupo de soldados, no mínimo 100 soldados, no mínimo. Ele era considerado um homem poderoso, um homem rico, que estava na frente de um grupo grande, uma companhia grande de soldados. E é interessante, irmãos e irmãs, que esse centurião, ele mesmo sendo gentio, ele amava profundamente o povo de Israel. Amava o povo de Israel. Até hoje, quando você vai a Cafarnaum, entra no sítio arqueológico de Cafarnaum, do lado esquerdo você vê resto dessa sinagoga que foi construída por esse centurião. Ele pegou os seus recursos do Império Romano, investiu e construiu uma sinagoga para os judeus. Ele era considerado amigos dos judeus. Não é? No Novo Testamento, todo gentio que ama Deus, que é amigo dos judeus, é chamado pessoas que temem a Deus. Não são judeus, não pertencem ao povo escolhido, mas temem a Deus. E esse centurião é dessa forma, um homem digno, não é? Mas que diante da realeza de Jesus, diante do poder de Jesus, ele se sente indigno. Mas ele tem algo muito maior do que a sua dignidade ou do que a sua humildade. Ele tem fé. E aí é interessante, irmãos e irmãs, a gente conseguir conciliar fé e humildade. Porque tem gente que tem a fé arrogante. Deus agora é obrigado a fazer isso porque eu tenho fé. Essa é a fé prepotente, é a fé arrogante, é a fé que desagrada a Deus. Senhor, agora o Senhor tem que mandar o anjo do Senhor na minha casa, porque o Senhor prometeu, né? É como se usasse a palavra de Deus para enquadrar Deus. Olha que coisa. Assim como o juiz usa as leis penais, civis, né, a Constituição para enquadrar o criminoso, tem pessoas que usam as promessas de Deus para enquadrar Deus. O Senhor tem que fazer, porque o Senhor prometeu, o Senhor não mente, hein? Faça isso agora. Eu já vi pessoas orarem assim. Inclusive pessoas no YouTube ensinar a orar assim. Determinar o que Deus tem que fazer. Essa é uma fé sem humildade. E humildade sem fé? Ah, Senhor, eu não mereço nada. Nem vou pedir. Nem vou pedir uma palavra sua porque eu não mereço nada. Vou continuar doente, vou continuar aqui na minha vida ruim, porque nada mereço. Eu sei que eu sou um pecador, eu não mereço nada. É humildade sem fé. O que esse homem tem é a humildade e a fé. Eu não sou digno de Senhor vir na minha casa, mas dê uma palavra e meu servo será curado. Não é? Eu reconheço que nada mereço, mas eu sei que o Senhor tem o poder e a misericórdia para me abençoar. Eu reconheço que, se quiseres, pode fazer isso. E eu lhe peço, Senhor, faça isso na minha vida. Amado, temos que ter essa sabedoria para associar a humildade à fé. É isso que o Evangelho diz.
Olha que coisa interessante, irmãos e irmãs, no versículo, não é, que a gente leu, o versículo 1 de Lucas 7, de 1 a 10. Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, né, cidade de Naum, aldeia de Naum. E o servo de um centurião, aquele muito estimava, estava doente, quase à morte. Muito interessante, né? Ele tinha uma relação desse servo como filho. Ele amava, respeitava, honrava esse servo dele, né? Infelizmente isso não acontecia em 99%. Era raro isso. Então esse centurião já demonstra ser uma pessoa diferente. Ele não era como qualquer um que tratava o servo como qualquer um. Ele estimava o seu servo. Ele tinha uma estima muito grande pelo servo. Estava doente. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, então alguém pregou sobre Jesus, alguém falou que Jesus curava qualquer enfermidade, alguém disse que Jesus repreendia qualquer doença, libertava qualquer pessoa. E ele creu, olha a fé. Fé para crer, ele creu. Ele creu no que falavam sobre Jesus, não é? Enviou-lhes alguns anciãos dos judeus pedindo que viessem curar o seu servo. Enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus pedindo que viesse curar o seu servo. A maioria das vezes os anciãos dos judeus estão perseguindo Jesus, né? Esses aqui são bonzinhos, não é? Eles são amigos do centurião, sabem que o centurião é uma pessoa que teme a Deus. E quando o centurião faz um pedido, olha, por favor, eu ouvi falar de Jesus, chame ele para vir à minha casa, para que venha curar o meu servo. Esse é o primeiro pedido dele, ó, que viesse curar o seu servo, não é? Estes, aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência. Esses anciãos dos judeus também são humildes, né? Eles pedem e pedem com insistência. E olha o argumento que eles usam. Ele merece a sua ajuda. Talvez aí na sua palavra, na sua versão, e seja a palavra, ele é digno da sua ajuda. Ele é digno da sua ajuda. Por que ele merece? Porque ele é digno. Porque é amigo do nosso povo, ele era amigo do povo judeu, ele amava o povo judeu, mesmo sendo gentio, ele amava a cultura judaica, a vida judaica, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, além dele amar o povo judeu, ele construiu essa belíssima sinagoga ali em Cafarnaum. Não é? Então ele não construiu um templo para os deuses romanos. O panteão romano tinha muitos deuses. Ele poderia ter construído um templo para um deus romano. Mas ele amava o povo judeu. Ele temia Deus. E ele fez um templo, uma sinagoga, para os judeus poderem congregar. O judeu não ficava cada um na sua casa. O judeu congregava. E congregava na sinagoga. E esse homem bondoso e digno fez isso. Ele merece, Senhor, que o Senhor faça isso por ele. E é interessante, amado, que Jesus foi com eles. Jesus já estava em Cafarnaum. E aquela autoridade pediu a visita de Jesus. Jesus então foi em direção à casa dele. Porque ele era digno, não é? Na realidade, porque Jesus sabia que ele tinha muita fé. E essa fé seria um instrumento pedagógico para que ele pudesse ensinar os seus discípulos sobre o princípio da fé. E é interessante, irmãos, que quando Jesus já estava perto da casa,
Primeiro o centurião pede. Agora o centurião faz um outro pedido. Olha. Quando Jesus está perto da casa, o centurião enviou alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Como era a casa do centurião, Marisa? Era a casa mais limpa, mais bonita, mais ornamentada, mais ampla. Se ele seguia toda a cultura romana, Marisa, talvez tinha até uma piscina, né? Tinha aquelas varandas de inverno, não era muito bonito. Imagina aqueles ornamentos romanos, aqueles vasos romanos, aquelas estatuetas romanas. Era um homem com uma casa belíssima, tapetes maravilhosos, tapeçarias na parede. Era um homem rico, um homem com poder, com autoridade. Geralmente eram pessoas que conheciam o belo, que gostavam da beleza, da ornamentação. A casa dele era boa, digna, tinha alimento para dar para Jesus e para os discípulos. Mas ele diz assim: olha, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Os judeus falaram que ele era digno, porque ele amava, ele era amigo do povo judeu e construiu a sinagoga. Mas ele sabia que ele não era digno. Diante de Jesus, diante da beleza, da majestade de Jesus, quem é digno? Ah, Jesus, vem almoçar comigo, quem é digno? Por misericórdia, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é? Ele entra na nossa vida, mas não somos dignos. Por mais que a gente tenha atitudes dignas, e precisamos ter, lógico que temos que ter, mas diante da majestade do Senhor, não somos dignos de absolutamente nada. Então ele demonstra aqui, querido, que ele tem humildade. Mas não é uma humildade paralisante, não. Ele tem humildade e tem fé. Olha o que ele vai dizer. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Então ele não se sentia digno de receber Jesus em sua casa, não se sentia digno de falar pessoalmente com Jesus, de olhar Jesus nos olhos. Que humildade, hein? Mas ele tem fé. E aí, amados irmãos, ele diz assim: porém, diga uma palavra e meu servo será curado. Olha que coisa, irmãos e irmãs, que coisa. Nem foi o centurião que falou com Jesus, ele envia amigos para dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, não venha na minha casa, eu não sou digno de ir ter contigo, mas mande uma palavra. Ele não está olhando os olhos de Jesus. Quem está falando são interlocutores, são os amigos. Isso é tremendo, isso é tremendo. Que fé é essa, né? Que humildade também. Olha, manda uma palavra e meu servo será curado. Que fé, querido. Senhor, se o Senhor mandar uma palavra agora, se o Senhor decretar uma palavra, eu serei abençoado, meu servo será abençoado. E aí ele dá um exemplo. Ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse vá, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faça isso, ele faz. Ou seja, quando ele pede para Jesus dar uma palavra, ele se baseia no próprio ofício que ele tinha. Eu tenho soldados. Se eu falo para o soldado vá, eles vão. Vem, eles vêm. Rola no chão, eles rolam. Se eu falo para os meus servos, faça isso, ele faz. Porque eu tenho também, ele diz assim, eu sou um homem de autoridade
e também estou sujeito à autoridade. Ele entendia o que significa autoridade espiritual. Amado, o diabo não tem autoridade espiritual. Quem tem autoridade espiritual na nossa vida é Jesus. Nós não damos legalidade para o diabo com os nossos pecados. Nós queremos dar legalidade para Deus com a nossa fé, com a nossa humildade. Lógico, todas as vezes que pecamos, damos legalidade ao diabo. Lógico. Mas nós queremos, pela nossa fé, pela nossa humildade, falar: Senhor, a autoridade é do Senhor. Eu creio na autoridade do nome de Jesus. Eu creio que esta manhã o Senhor pode dar uma palavra e me curar. Eu creio no poder da oração. Eu creio na autoridade do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Você exerce a autoridade que Deus te deu. Deus te deu uma autoridade. Aleluia. Você crê na autoridade que Jesus tem e você exerce a autoridade que Jesus te deu. O centurião diz assim: venha, ele vem, e ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Esse homem causou admiração do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, querido. E voltando-se para o povo que acompanhava, Jesus disse para o povo: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Olha que coisa linda, queridos irmãos e irmãs. E quanto aos que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Eu lhes digo que nem mesmo em Israel, no povo de Deus, no povo de Abraão, Jesus encontrou tanta fé como nesse gentio. Irmãos e irmãs, essa é a fé que o Senhor deseja que a gente exerça. Você foi chamado para viver pela fé, exercer a fé. Deus está comigo, Deus está me abençoando. Uma palavra de Jesus é suficiente para me abençoar. Uma palavra de Jesus é suficiente para mudar minha vida. Eu não mereço, eu não sou digno, mas eu tenho fé. E pela minha fé, eu recebo a bênção que Deus tem para a minha vida. Volto a dizer, como disse no início, não é aquela fé arrogante. O Senhor tem que fazer isso. Senhor, agora envia teus anjos aqui, Senhor. Faça isso, Senhor. Não é essa fé arrogante. É uma fé humilde, mas é uma fé que funciona. Não é uma fé fraca. Diga uma palavra e meu servo será salvo. A palavra sozo do grego, salvo e curado, é a mesma coisa. Senhor, diga uma palavra e meu servo será salvo. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa fé, essa humildade e esta fé. Temos que aprender a conciliar humildade e fé. O Senhor Jesus está contigo. Ele caminha com você. Não importa quais as dificuldades que você tem passado, o Senhor caminha com você. Ele está contigo, Ele te ajuda. Ele é o teu Senhor. Precisamos exercer essa fé de confiar e entregar na mão de Deus. Você está preocupado? Você está ansioso? Você já entregou isso na mão de Deus? Já está lá na mão dele ou está no teu coração ainda?
Não existe condição de estar na mão dele e estar no teu coração. Então você vai pegar agora essa situação que você está vivendo, né, e vai colocar lá na mão do Senhor. Vai falar, eu creio que o seu Senhor der uma palavra, tudo isso será resolvido. O Senhor é poderoso. Por isso que eu estou depositando nas tuas mãos a minha dor, o meu sofrimento, o problema no meu lar, o problema na justiça, os problemas burocráticos. Estou colocando nas tuas mãos. Talvez ontem você foi contrariado, houve um sofrimento no lar, um problema que surgiu. Tira do coração agora e coloca nas mãos de Jesus. Deixa lá. Quando a sua mente quiser pensar no problema, diga para a sua própria mente, diga para a sua alma, descansa, porque eu já botei isso na mão do Senhor. Aí daqui a pouco a sua mente vai querer trazer aquieta a alma. Eu já coloquei na mão do Senhor e eu o louvarei. Nós temos que condicionar a nossa mente para que ela fique quieta. Temos que condicionar a nossa mente colocando tudo na mão do Senhor. Esse centurião crê numa palavra. E o centurião está como a gente, né? Nós não estamos vendo Jesus fisicamente. Eu não sei quando esse centurião viu Jesus fisicamente. Quando esse centurião olhou nos olhos de Jesus. Talvez nunca. Não é? E nós também. Nós não conhecemos o Jesus físico. Jesus, ele ressuscitou e na sua ascensão subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Quem está conosco é o Espírito Santo. Mas nós cremos que se Jesus, que está sentado do lado do Pai, der uma palavra, só uma palavrinha, nós seremos abençoados. Então, tira isso do teu coração agora e coloca na mão de Deus. Coloca lá. Você não já orou? Então coloca lá. Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor dizer, falar uma palavra, declarar uma palavra, ministrar uma palavra, tudo vai mudar. Porque eu creio em Ti. Quem crê, quem confia, descansa. Você vai crer, eu vou orar por você, você vai descansar. O Senhor começa a trabalhar quando você descansa. O Salmo diz isso, 127. Deus trabalha, não é? Enquanto seus servos dormem. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Tenha essa humildade e essa fé que esse centurião teve. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra nesta manhã. Queremos meditar nela muitas vezes. Se for necessário, até ouvir de novo. Mas nós queremos, ó Pai, viver essa palavra, essa humildade e essa fé. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amado, então agora nós vamos fazer essa oração da fé. Coloca aí diante de Deus a sua luta, a sua dor, a sua necessidade. Coloca diante de Deus tudo que você está vivendo hoje. Coloque diante do Senhor. Necessidades materiais,
saúde. Eu quero até que vocês orem por mim, pela minha pressão arterial e também pela minha glicemia, que deu um pouquinho alta, né? Então ora nesse momento. E eu creio, eu vou colocar, né, a pressão alta, a hipertensão, eu vou colocar a glicemia assim na mão do Senhor. Eu vou descansar em Deus. Nós procuramos médicos, nós tomamos os remédios, nós somos obedientes, mas nós depositamos na mão do Senhor a nossa fé, em nome de Jesus. Então coloque agora na mão de Jesus a tua necessidade. Vamos orar? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Não? Então vamos orar. Senhor, cada irmão, cada irmã está escrevendo uma necessidade aqui nesse caderno de oração. Pai amado, colocamos diante de Ti nossas necessidades. Colocamos diante de Ti nossas enfermidades. Colocamos diante de Ti, ó Deus, nossas dores. Pedimos o Teu milagre, a Tua graça. Temos, Senhor, a humildade, aleluia, para saber que não somos dignos. Deus, queremos ter a fé do centurião. Diga uma palavra e seremos abençoados ainda hoje. Ainda hoje coisas sobrenaturais vão acontecer. Ainda hoje coisas maravilhosas vão acontecer. E nós cremos no nome de Jesus Cristo. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Senhor, eu abençoo meu irmão, minha irmã. Quero pedir a Deus sobre meu irmão e minha irmã a Tua bênção e a Tua graça. Senhor, abençoe cada vida, Senhor, que está agora escrevendo o Seu nome aqui. Colocamos, ó Deus, cada pessoa que nos pede oração, sem exceção. Madalena, a Paulinha, o Evanil, a Angélica, o seu Osmar, Pai amado, a Carmen Gessé, o nosso irmão Davi e Silvia, Gabriela. Deus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a Maria, a Marina. Deus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor amado, cada vida preciosa. Deus, a Ivete, a Moisete, a Luzia, meu irmão Adalto e a nossa querida, Pai amado, Diná também. Deus, o Adalto e a Dilma, e todos os que sofrem. Cada nome que está sendo colocado aqui, cada pedido aqui, Pai. Venha trazer Tua bênção, abençoa a Gisele e a Penha Gobi, abençoe a Maria Neuza, Pai, cada vida que pede oração. Deus abençoe também minha vida, trazendo cura, Senhor, me dando graça, Senhor. Pai amado, abençoa, Pai, a Lídia, o Estevão, a Marisa. Abençoe, Senhor, nossa casa. Abençoe as igrejas onde nós congregamos, para que possamos, ó Deus, viver o Yom Kippur, o perdão do Senhor. Deus, é nessa fé que eu coloco cada irmão e irmã nas Tuas mãos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia.
Irmã Alice, Jane, irmãos e irmãs, vamos receber agora a bênção apostólica. Com Jesus é só vitória. Amém? Com Jesus é só vitória. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Walter Galdino e Sônia Galdino, eu abençoo também a sua vida, em nome de Jesus. Está se recuperando dessa longa internação da Covid, mas glória a Deus, já estão bem melhor. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe. A paz. Em nome de Jesus.